Muito bem. Então agora nós vamos para a parte 3 do nosso trabalho, esse overview. Continuando a questão, já vimos o que é o cânon, agora muitas perguntas. Na ocasião, é possível que muitas perguntas sejam levantadas acerca do cânon por todos nós, né? Então, por exemplo, muitas perguntas eu tenho acerca desse assunto. Por exemplo, como o cânon foi estabelecido? Através de que autoridade ele foi estabelecido? O cânon está fechado para novos aditamentos? Pode haver acréscimos hoje? Outra pergunta, o cânon se formou por decreto da igreja? O cânon já existia na igreja primitiva? Ele foi estabelecido pela providência divina? Outra pergunta, é possível que certos livros que entraram no cânon atual não deveriam ter sido incluídos? É possível que certos livros que foram excluídos do cânon atual deveriam ter sido incluídos? Existem critérios para estabelecer se um livro deve ou não pertencer ao cânon? Quais seriam esses critérios? Outra pergunta, por que não existe uma unanimidade absoluta a respeito da lista do cânon entre as correntes cristãs, protestante, católica e romana? Bem, tudo isso pode ser respondido, né? A gente pode tentar gradativamente trazer respostas sobre essas perguntas. Primeiro, eu queria, entretanto, mostrar como a Bíblia foi dividida, né? Bem, tudo começa pelos judeus. Vamos falar um pouco sobre a fé judaica, certo? O Velho Testamento. Então aqui você vai ter uma divisão, uma apresentação dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas é claro que nós sabemos que o judeu, ele cria que a palavra de Deus, escrita, inspirada por Deus, revelada por Jeová, se restringia ao Antigo Testamento. Na verdade, Antigo Testamento é uma palavra que nós conceituamos como cristãos, mas a ideia é que os judeus a chamavam de lei, abrangentemente. Uma corruptela, ou melhor dizendo, uma sigla que pode representar isso, que os judeus utilizavam, é Tanakh, que é a contração de 3 palavras hebraicas que descrevem as 3 principais partes do Testamento dos judeus, ou do Antigo Testamento. A primeira parte era a lei, chamada de Torá. A segunda parte era chamada de Nevi'im, os profetas. E a última parte se chamava Ketuvim, ou os escritos. E nessas 3 categorias, os livros do Antigo Testamento se distribuíam. Os judeus acreditavam que eram 24 rolos, e alguns falavam em 22 rolos. E os livros se distribuíam nessas 3 categorias. O próprio Senhor Jesus usou essas 3 categorias. Isso é registrado em Lucas, no evento do encontro de Jesus ressuscitado com os 2 caminhantes, 2 discípulos caminhantes na estrada de Emaús. Então Jesus disse assim, vamos ouvir esse texto, vamos prestar atenção. A seguir, Lucas narra, a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, certo? A primeira parte, que é a parte da Torá, nos profetas, né? Nevi'im, a parte dos profetas, e nos salmos, os escritos, Ketuvim. Então, Jesus fez uma alusão ao Tanakh, né? Justamente essa tripartite divisão do Antigo Testamento, falando sobre o cânon, tá bom? Então, o Antigo Testamento, como já expliquei, ele é uma lista formada por 39 livros. Nós, protestantes, presbiterianos, compreendemos que o cânon católico romano contém 46 livros e o nosso cânon contém 39. Então, neste último cânon, que é o nosso, estão ausentes os livros que os católicos romanos mantêm em sua Bíblia, a Vulgata, que são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico, também chamado de Sirácida ou Sirac. O primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus. Além disso, faltam alguns fragmentos nos livros de Esté e de Daniel na nossa Bíblia protestante. Não constam esses livros. Então aqui nós temos aqui um diagrama que mostra como está estruturada o Antigo Testamento. Nós não vamos tratar disso na aula de hoje, né?
Quanto ao cânon do judaísmo, a maioria dos judeus considerava o Antigo Testamento como uma lista formada por 24 livros, ou consolidada em 22 rolos. Também é interessante frisar que, por muito tempo, o processo de canonização foi lento, demorado, né? Primeiramente foram canonizados os livros da Torá, depois os profetas e finalmente os escritos. Mesmo na época de Jesus, o cânon da Bíblia judaica ainda não estava fechado. No início do século I da era cristã, os rabinos contemporâneos de Jesus ainda debatiam sobre quais eram os livros sagrados. Por exemplo, os saduceus, uma seita judaica com que Jesus lidava muito, só criam nos livros da Torá e não aceitavam os demais livros. Os fariseus aceitavam os profetas e os escritos, mas não totalmente, pois achavam que a inspiração dos escritos ainda não tinha sido concluída. Certo? Então essa é a situação. Por isso que, a rigor, nós dizemos assim, os 24 livros da Bíblia hebraica correspondem aos 39, sim. É porque o que acontece é assim, os agrupamentos dos livros da Bíblia hebraica não tem essa divisão que a gente tem como hoje nas nossas Bíblias evangélicas. Primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Crônicas, certo? Na verdade, o judeu olhava só como um livro, Crônicas, só um livro, Samuel, só um livro, Reis. E os 12 profetas menores, Oséias até Malaquias, eram tratados como um único livro, tá? Um rolo só, contendo os 12 profetas, tá bom? Em relação ao Novo Testamento, existe uma unanimidade entre as igrejas evangélica ou protestante, a católica romana e a oriental ortodoxa. Todas essas correntes cristãs compreendem que existem 27 livros no Novo Testamento, certo? Então, na época de Jesus, no final da época, depois do Jesus, depois do final do século I, já entrando no segundo século e até o final do segundo século, já circulavam dezenas de evangelhos apócrifos, aproximadamente 100 evangelhos considerados não inspirados. Havia muitas dessas narrativas espalhadas no meio da comunidade cristã da Ásia e da Europa. Até hoje não se tem absoluta unanimidade se o autor anônimo de Hebreus de fato foi Paulo. As cartas mais disputadas e questionadas na integração do cânon do Novo Testamento sempre foram 2 Pedro, 2 João, 3 João e Judas. Houve uma disputa relacionada a isso e depois foi solucionado. Tá bom? O que mais? Com relação à questão do cânon, ao longo dos séculos, nós podemos entender o seguinte. O cânon teve uma construção ao longo da história dos corredores do tempo. Mas um princípio que nós, como cristãos, protestantes, reformados, adotamos é o relacionamento da igreja com a escritura. João Calvino, nas Institutos, disse o seguinte, que a igreja era subordinada à escritura. A igreja não cria, não avaliza e não decide o cânon. É importante nós entendermos que a igreja é autoritativamente, a escritura é autoritativamente superior à igreja e a subordina. Portanto, a igreja deve receber o cânon, a igreja deve reconhecer o cânon, a igreja deve referenciar o cânon, a igreja deve concordar com o cânon. A igreja recebeu e reconheceu o cânon ao longo dos tempos, ela na verdade descobriu, tomou ciência, acatou daquilo que já era concreto e verdadeiro. Os livros inspirados deveriam ser considerados como tais, tá bom? Então, relacionado a isso, na linha do tempo, vamos observar o seguinte. Aqui você tem um diagrama que mostra a evolução ao longo do tempo da formação do cânon. Então, tudo começa assim. No Antigo Testamento, Moisés começou a escrever a Torá em 1491 a.C. Durante aproximadamente 10 séculos, aconteceu a formação dos escritos do Antigo Testamento. Depois disso, veio um período que nós chamamos de período intertestamentário, que separa os dois testamentos, o Testamento Antigo do Testamento Novo. Foram 400 anos chamados de silêncio profético, em que não aconteceu a manifestação de profetas ou a apresentação de pessoas inspiradas para falar em nome de Deus. Isso é o que nós, como protestantes, assumimos, certo? Durante aproximadamente 250 anos antes de Cristo, muitos livros proféticos apócrifos surgiram, afirmando que estavam falando em nome de Deus. Por isso que a gente chama de apócrifo, porque a igreja não concorda, muitos não concordam que esses livros sejam inspirados.
E aí finalmente nós temos o Novo Testamento, após o nascimento de Jesus, até aproximadamente 95 depois de Cristo, quando foi escrito o Apocalipse. Durante esse intervalo de tempo aqui, olha, mais ou menos de 42 depois de Cristo até 95, foi que o Novo Testamento foi escrito e entregue. As cartas de Paulo foram as primeiras cartas a entrarem no cano, Gálatas e também a carta de Tiago também. E a última carta é o livro de Apocalipse, tá bom? Aqui nós temos um mundo entre os dois testamentos. Na época em que houve esse silêncio profético, havia um império chamado Império Macedônio, governado pelo imperador Alexandre Magno, que era muito grande e englobava também Israel. Quando o Alexandre Magno, o imperador, morreu em 323 a.C., os 4 generais de Alexandre dividiram o mundo em 4 partes, 4 reinos. Com a Grécia ficou o general Cassandro. Com a Ásia Menor ficou o general Lisímaco. Com a Pérsia e a Síria ficou o imperador Seleuco. E ao sul, o Egito, o general Ptolomeu conquistou o Egito. Ficou com a parte do Egito. E no meio, Israel aqui espremido, né? Então Israel ele foi durante esse tempo muito afligido por esses impérios Ptolomaico e Seleucida em guerra um contra o outro, e isso afetou essa questão da fé em Israel e a definição de diversos aspectos sobre como os livros foram traduzidos ao longo do tempo. Por exemplo, nessa época dessa divisão do Império Macedônio, foi que houve a escrita da Septuaginta, a Bíblia hebraica, a Bíblia na linguagem grega, que foi escrita no Egito, na cidade de Alexandria, a pedido do imperador Ptolomeu ao sacerdote Eleazar, que estava em Jerusalém. Então, durante esse tempo, foi produzido a Bíblia na língua grega. Eu estou falando isso porque é muito importante, porque a versão Septuaginta foi muito utilizada no Novo Testamento. Das 350 citações do Antigo Testamento nos Evangelhos e nas cartas do Novo Testamento, 300 citações são feitas na Septuaginta, tá? Na língua grega. Então, isso tudo aconteceu durante os 2 testamentos aí, no período intertestamentário, tá bom? Finalmente, apóstolos e profetas e o imediatismo bíblico. Uma característica da questão do cânon que a gente precisa entender é que existe um princípio chamado de princípio do imediatismo ou do cânon funcional. Então, no momento em que um documento inspirado era escrito, isso é um princípio, automaticamente ele já deveria ser canônico. Então, é muito importante entender que um documento não se torna inspirado quando ele é reconhecido como canônico, mas no momento em que ele é escrito, ele já é canônico, certo? Esse princípio ele foi muito observado na igreja primitiva do século I, quando o documento apostólico era escrito. Tal correspondência já era considerada autenticada como escritura. Há exemplos concretos disso também mencionados na Bíblia, que atestam que o mesmo fenômeno ocorria em várias ocasiões no Antigo Testamento, por exemplo, nos escritos de Moisés, de Josué, de Jeremias, que no momento em que eram escritos já eram considerados canônicos. Princípio 2. O princípio da autoridade reconhecida, ou cânon descoberto. Então, a canonicidade de um documento nunca foi determinada pela confirmação da Igreja e seus concílios. Então, a Igreja ela não cria um cânon, ela não avaliza um cânon. A Igreja ela apenas admite o que já era uma realidade. É isso que é o princípio da autoridade reconhecida. Tá certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos do Antigo Testamento desse imediatismo. Então, por exemplo, Moisés, os escritos de Moisés, aqui em Deuteronômio. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então você vê que no momento em que o texto foi escrito, ele já foi considerado canônico. Daniel também é um outro exemplo. Então, no primeiro
no texto de Daniel a gente lê assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ele está falando dos livros da lei, os livros dos profetas, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel estava reconhecendo a palavra de Jeremias como uma palavra inspirada, e eles eram contemporâneos, quase que contemporâneos, certo? Daniel e Jeremias, então Daniel olhava para os textos de Jeremias como textos inspirados e não textos apenas humanos. Outro exemplo disso também a gente vê nos textos de Josué, também assim que Josué terminou de escrever, Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. E isso é muito interessante entender, porque a coragem de Josué em fazer isso, em tornar suas palavras parte do livro da lei, é porque Moisés tinha deixado escrito isso aqui, olha. Deuteronômio 4:2: nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos manda. Então a gente vê aqui como a palavra, à medida que era escrita, ela já era reconhecida como canônica, tá bom? Também nós temos aqui a questão do Novo Testamento. Vamos ver o Novo Testamento, exemplo do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento nós temos dois exemplos muito interessantes. O exemplo de Pedro se referindo às cartas de Paulo. Então, Pedro disse o seguinte sobre as cartas de Paulo: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Pedro falando de Paulo. Segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então você está vendo aqui o apóstolo Pedro admitindo, isso ainda antes da sua morte, claro, mais ou menos em 67, 68 depois de Cristo. Nesse tempo, as cartas de Paulo já eram consideradas como escrituras sagradas. Não foi depois que Paulo e Pedro morreu, mas enquanto Pedro e Paulo estavam vivos, as cartas de Paulo já eram chamadas por Pedro de escrituras sagradas. E outro exemplo interessantíssimo é que Paulo cita Lucas, o médico Lucas, o missionário amigo de Paulo, como escritura sagrada. Em 1 Timóteo 5,18, o apóstolo Paulo cita um texto do Evangelho de Lucas, encontrado em Lucas 10,7, e classifica esse texto como escritura, bem como também iguala-o a Deuteronômio. Então, se você ler lá em 1 Timóteo 5,18, Paulo diz o seguinte: pois a escritura, com E maiúsculo, declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então essa primeira citação aí, não amordaces o boi quando pisa o trigo, é uma referência ao texto sagrado de Moisés em Deuteronômio. E essa segunda citação aí, o trabalhador é digno do seu salário, se você olhar em todo o Antigo Testamento, não existe essa referência. Mas se você for lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 7, você encontra esse texto: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Esse texto é encontrado em Lucas 10, 7 e também no Evangelho de Mateus também. Então você vê aqui como os textos de Lucas foram considerados por Paulo como textos inspirados, como a própria escritura sagrada. O Evangelho de Lucas já era chamado por Paulo de escritura naquele tempo, tá bom? Isso se chama cânon funcional imediato ou imediatismo canônico, tá bom? Isso é uma coisa muito importante a gente entender e valorizar e compreender que isso acontecia mesmo durante a formação do cânon.